Vamos embora? Empolgados com nossa aula de regência? Não? Por quê? Vamos lembrar. Regência é emprego correto de uma preposição ou regência, o não emprego de preposição. Aí você pergunta, mas por que emprego e não emprego? Porque regência, se é o emprego de preposição ou não o emprego de preposição, quando a regência é verbal, você trabalha a transitividade, ou seja, predicação verbal. Como é que se dá, então, a relação de regência verbal? Você tem o verbo e esse verbo vai determinar o complemento. Se o verbo é transitivo direto, objeto direto. Se é transitivo indireto, objeto indireto. Se é transitivo direto, indireto, objeto direto, indireto. Se é intransitivo, o adjunto adverbial exercendo uma função de complemento circunstancial, não é? Agora lembre, verbo de ligação não tem complemento, tá certo? Por que isso? Porque ele não traz o objeto e nem traz o adjunto, ele traz o predicativo, seja do sujeito ou seja do próprio objeto, tá certo? Então, o que é que vai acontecer? Lembra, vou fazer prova? Vou. Peguei uma questão de regência, então regência nada mais é do que o emprego de uma preposição. Se a banca disser que a regência está incorreta, é porque houve ali o emprego de uma preposição onde não deveria acontecer ou falta uma preposição onde deveria acontecer. Além de você empregar uma preposição, mas a preposição é a preposição errada. Então, preste atenção quanto a isso, tá bom? Vamos continuar? Material. Verbo aspirar. O que é que acontece com o nosso verbo aspirar? Ele pode trazer, então, o sentido de respirar ou o sentido de almejar. O que é que acontece? No sentido de respirar ou de inspirar, esse verbo é transitivo indireto. Sendo transitivo indireto, ele não pede preposição, tá certo? Na verdade, quando ele é transitivo direto, ele me pede, então, o objeto direto como complemento. No sentido de almejar, ele é verbo transitivo indireto, exigindo a preposição a. Vamos repetir? Aspirar, no sentido de respirar, verbo transitivo direto, sem preposição, pedindo então o objeto direto. No sentido de almejar, transitivo indireto, pedindo a preposição a. Na prática, como isso fica, vamos ver? Na sala, aspirava a poeira dos carpetes novos. Aí vem a perguntinha. Esse aspirar está em que sentido? Na sala, respirava, não é isso? Então, verbo aspirar, no sentido de respirar, inspirar, é verbo transitivo direto. Perguntinha clássica, respirava o quê? E agora, a nossa resposta. Olha aí, a poeira, sendo então meu objeto direto. Jamais aspirei a estas honrarias. Aspirar agora não está mais no sentido de respirar, e sim no sentido de almejar, marca aí, almejar, desejar, não é assim? Está apresentando o sentido de almejar, será então um verbo transitivo indireto, e mais uma vez a perguntinha clássica, aspirei a quê? E você me responde a estas, vamos marcar, a estas honrarias. Este a que aqui aparece, não esquece, é preposição. Ficou tronchinho, vamos consertar. Esse a que aqui aparece é uma preposição. Aí você agora diz assim, mas professora, a preposição, não é? Mais uma palavra que está no feminino. Não poderia ter uma crase aqui? De jeito nenhum, tá? Vamos marcar aí com outra cor. De jeito nenhum. Por que isso? Primeiro, a no singular e a palavra feminina no plural, o acento grave é proibido. Tá certo? Outra coisa. Estas é pronome demonstrativo, mas só haveria a crase se o pronome demonstrativo fosse aquele, aquela ou aquilo, desde que este a aqui, tá certo? Então, fosse somado a estas construções. Então, não é nenhuma posição, nem outra posição, então a crase aí é proibida. Continuando, vamos lá. Assistir, vamos marcar.
O verbo assistir, ele tem o sentido de auxiliar, né? Tem o sentido de ver, de caber e de morar. Presta bem atenção no que eu vou dizer a vocês. Muitas vezes a nossa regência se torna um pouquinho mais difícil, nesse caso a regência verbal, porque o mesmo verbo, assumirá as suas transitividades diferentes devido à questão do sentido. Ou seja, a regência verbal de alguns verbos está diretamente ligada ao sentido desse verbo empregado numa oração. Então, é muito importante que você conheça esse sentido para não errar a regência, tá bom? Material, vamos embora. Continuando. Então, no sentido de auxiliar, o verbo pode ser tanto transitivo direto como transitivo indireto. Lembra que se for transitivo direto, deixa eu só trocar a cor da caneta, ele não vai exigir a preposição. Sendo transitivo indireto, ele vai exigir a preposição a. Professora, como é que eu vou saber isso? A banca te dirá, tá certo? Então, olha só como eu apliquei aqui no texto. Deus é bom porque assiste. Aí eu marquei assim, ó, as e as. As sem a crase, as com a crase. Por que isso? As sem a crase é somente o artigo. Portanto, eu determinei que a transitividade do verbo assistir aqui, no sentido de ajudar, é transitivo direto. Quando eu digo, então, que há a presença do acento grave, então eu tenho o artigo mais a preposição. Se eu afirmo a presença da preposição, é porque agora o meu verbo é transitivo indireto, regido pela preposição a. Então, a preposição mais a artigo ocasiona o acento grave. Está aí. Vai depender da banca, tá certo? No sentido de ver, é transitivo indireto e também pede a preposição a. Então, eu tenho nunca mais assistir, vamos marcar, a. Está aqui, ó. Ora, assistir aqui está no sentido de ver, não é? Então, nunca mais vi, não é isso? Agora, presta bem atenção. Ver é transitivo direto, tá certo? Cuidado para não trocar aí as bolas. Presta bem atenção. Verbo assistir no sentido de ver é transitivo indireto. No sentido, tá bom? Regido, então, pela preposição a. Então, nunca mais assistir, a perguntinha clássica. Assistir a quê? Nada de perguntar o quê, viu? Se perguntar o quê, vai errar a regência. Então, há um bom jogo. Está aí, é o nosso objeto indireto. Vamos marcar aqui, ou objeto direto, ou objeto indireto. Seguindo, a eles não devem assistir novas cláusulas. Presta bem atenção aqui na relação. Quando eu digo a eles não devem assistir, vamos marcar. Assistir agora não está mais no sentido de ver. Assistir não está mais no sentido de auxiliar. Assistir agora está no sentido de pertencer, ou caber, ou compelir, não é? Então, olha só, o que vai acontecer? Presta bem atenção. A eles está aqui na frente. Novas cláusulas está depois do verbo assistir. Então, vamos marcar, vamos colocar assim, ó, cuidado, tá bom? Por que isso? Presta bem atenção. Bancas como CESP, como FCC, principalmente a FCC, tem essa característica. Ela mistura a posição da ordem direta de nossa oração, tá certo? Então, cuidado para você, com essa mistura, com essa desorganizada, não fazer a pergunta errada, porque se você fizer a pergunta errada, você erra a regência, tá certo? Na prática, como aconteceria esse erro? Vamos ver? A eles não devem assistir novas cláusulas. Olha só. Cuidado para você não perguntar assim. A eles não devem assistir o quê? Opa! Se eu faço a pergunta o quê, eu vou então dizer que novas cláusulas é o meu objeto direto, tá certo? Isso quer dizer que se assistir me pede um objeto direto,
eu vou marcar como um verbo transitivo direto. E afirmar que a eles é o sujeito. Eu errei tudo, tá certo? Por que isso? Primeiro, assistir, no sentido de pertencer, não é transitivo direto, e sim transitivo indireto. Sendo transitivo indireto, ele vai me pedir uma preposição que não apareceu aqui. Ora, se não apareceu aqui, é porque novas cláusulas não é objeto direto, e sim sujeito. O outro erro foi quando eu afirmei que a ele seria sujeito. De jeito nenhum. Não existe sujeito preposicionado, portanto, a eles é meu objeto indireto. Colocando em ordem direta, eu digo, novas cláusulas não devem assistir, olha a pergunta, a quem? Olha aí, e a resposta, a eles. Cuidado com isso aí, tá bom? Vamos marcar aqui de roxinho, tá? Continuando, vamos lá. Hoje já não mais assisto no bairro da Boa Vista. O assistir agora não está mais no sentido nem de pertencer, vamos marcar, nem de ver e nem de ajudar. Nem coloquei aqui, ó. Vamos marcar também na hora de estudar? Ajudar, não é? Não está. Ele agora está no sentido de morar. E no sentido de morar, ele é um verbo intransitivo, pedindo o complemento regido pela preposição em, porque quem mora, mora em, não é assim? Então, olha a perguntinha diferente de todas. Hoje já não assisto onde, não é assim? E a resposta, no bairro da Boa Vista. Então, meu verbo aqui é um verbo intransitivo e aqui eu tenho um adjunto adverbial de lugar. Muito cuidado. Por quê? Para não perguntar, não assisto aonde, não moro aonde, ninguém mora a, não é? Nós moramos em. Assisto aonde, nada disso, assisto em. Lembra? Regência também é o erro quando eu emprego uma preposição que não deveria ser empregada. Era para ser uma preposição, mas a preposição foi indevida. Cuidado com isso aí, tá bom? Simbora, material. Verbo chamar. Então, eu tenho verbo chamar no sentido de convocar. Deixa eu só trocar aqui a cor do lápis. No sentido de convocar, convidar, como transitivo direto. No sentido de nomear, qualificar, como transitivo direto ou transitivo indireto. E no sentido de invocar, clamar, como transitivo direto ou transitivo indireto. Vai depender da banca, tá certo? Então, vamos lá. Os meninos, chamei-os, mas até agora não vieram. Preste atenção. Chamei quem? Não é assim? Então, verbo transitivo direto, me pedindo um objeto direto. Agora, preste atenção. Quando eu digo os meninos, chamei-os, mas até agora não vieram, a pergunta, chamei quem? Aí vem aqui como resposta, ó, os meninos. Eu tenho o objeto direto. Mas, ora, se este verbo é transitivo direto, este os também será o meu objeto direto. Aí você se pergunta, então, professora, eu tenho dois objetos na construção? Sim. E aquele que veio como pronome é o nosso objeto direto pleonástico. Tá certo? Não esquece isso. Deixa eu só marcar aqui o verbo. Chamei-os, ou seja, convoquei, não é? Convidei. Então, vamos lá, continuando. Marquei o verbo e o complemento, direto. Na reunião, ninguém, olha agora, ninguém o chamou mentiroso, ninguém o chamou de mentiroso, ninguém lhe chamou mentiroso ou ninguém lhe chamou de mentiroso. Por que isso? No sentido de nomear, ele pode ser tanto transitivo direto quanto transitivo indireto, não importa. Detalhe, vamos marcar aqui, deixa eu só riscar, mentiroso aqui é predicativo, gente, tá certo? Predicativo. Então, o que é que vai acontecer? Olha só,
Se eu digo, na reunião ninguém o chamou mentiroso, o verbo chamar está como transitivo direto e este o que aqui se encontra é o meu objeto direto. A mesma coisa acontece aqui embaixo. Na reunião ninguém o chamou de mentiroso. Mas, professora, por que a presença dessa preposição? Só para complicar. Uma vez que esta preposição diante do teu predicativo é facultativa. Tá certo? Você usa aí só para dar uma ênfase, mas é opcional. Tanto é opcional que na primeira oração, na primeira construção, ela não aparece, tá? Continua o verbo como transitivo direto e o objeto direto sendo representado por esse pronome, que é o o. A mesma coisa acontece se o verbo vier como transitivo indireto. Tá certo? Então, perceba, na reunião ninguém lhe chamou, ou seja, a presença deste lhe afirma que teu verbo agora é transitivo indireto. E este lhe aqui exerce a função de objeto indireto. Mais uma vez apareceu a preposição, não importa. Lembra que esta preposição é opcional, é facultativa. Então, o que é que você pode dizer? Ou ninguém o chamou, ou ninguém lhe chamou. Mas, professora, o lhe já é objeto indireto. E esse de aqui, de mentiroso, não é objeto indireto, não? Não. Mentiroso é predicativo. Cuidado para não confundir. E este de é simplesmente uma preposição facultativa. Nas horas de angústia, costuma chamar por ele. Vamos marcar? Nas horas de angústia, costuma chamar. Eu agora tenho mais uma vez o verbo chamar, empregado no sentido de invocar, de clamar. Então, ele pode ser tanto transitivo direto quanto transitivo indireto. Qual vai ser a diferença? No sentido de nomear, qualificar, o verbo quando transitivo indireto vai te pedir a preposição a, tá certo? E o quando ele vem no sentido de clamar, invocar, ele não deixa de ser transitivo direto ou indireto, né? A diferença vai ser a presença da preposição. Ou seja, eu posso dizer, nas horas de angústia costuma chamar, e vou direto, ó, ele, ou nas horas de angústia costuma chamar por ele. A diferença deste verbo como transitivo indireto para este é simplesmente a preposição, uma vez que aqui, no sentido de nomear, qualificar, o transitivo indireto pede a preposição a, e aqui embaixo, no sentido de invocar, clamar, o transitivo indireto pede a preposição por. Atenção quanto a isso. Continuando, simbora. Verbos, então, chegar e dirigir-se. Olha só, é muito comum nós errarmos a construção deste verbo em relação à regência. Por que isso? É mais fácil e até mais bonito para os nossos ouvidos quando alguém diz assim, cheguei em casa. Na verdade, você não chega em casa, você chega a casa. Se você falar, cheguei a casa, o outro vai dizer, ó, abestado, a casa não é tua? Tu chegasse à casa de quem? Não é assim? Aí você erra a regência, uma vez que você emprega o em. Mas de tanto nós falarmos dessa forma, cheguei em casa, cheguei em casa, cheguei em casa, a partir do momento que você fala cheguei a casa, o outro não sabe que essa casa é sua e vai dizer que você não está estudando língua portuguesa, principalmente regência. E na verdade você está, quem não está estudando é ele. Tá certo? Então, nada mais de erros. Quem chega, chega a, quem vai, vai a, quem se dirige a. Nada de dizer vou no banheiro, de jeito nenhum. Quem vai não vai no banheiro, quem vai, vai ao banheiro. Não é assim? Na prática, como isso fica? Vamos embora, vamos ver? Esses verbos possuem regências idênticas. Por que isso? Quando ele diz que possui regências idênticas, é porque esses verbos são intransitivos. Professora, como é que eu vou saber que estes verbos são intransitivos? A perguntinha é bem básica. Ou é onde, não é assim? Ou é como, ou será, quando. Pronto. Como é que eu sei, então, essas construções? Porque o onde me dá a ideia de lugar, o como me dá a ideia de modo, e o quando me dá a ideia de tempo, ou seja, são adjuntos adverbiais. Então, o que é que vai acontecer? Chegar e dirigir-se são verbos que possuem as regências idênticas, porque são verbos intransitivos.
são intransitivos e exigem a presença de um adjunto adverbial introduzido obrigatoriamente pela preposição a. Nada de preposição em, cheguei em, ninguém chega em, chegamos a. Vamos ver como fica na prática. Os 3 rapazes chegaram, agora sim, olha só, chegaram, olha a pergunta, aonde? Aí vem a minha resposta, ó, a casa completamente exausto. Mas, professora, me diga uma coisa, veja só, se quem chega, chega a... Por que casa aqui, que é uma palavra feminina, não trouxe a crase? Presta bem atenção. Quando a casa é sua, a crase é proibida. Professora, não entendi. Tá certo. Se esta casa não fosse minha, eu diria assim, os rapazes chegaram à casa de Homero completamente cansados. Aí esse A teria crase, porque a casa não é mais minha, a casa é de Homero. Perceberam? O que é que acontece? A palavra casa só apresentará a crase, que é também a união do a, artigo com a preposição, quando esta casa, que é a palavra, vier determinada. Se a casa for sua, sem determinante, então a crase é proibida. Professora, como é que eu vou saber que a casa é minha? Nós não temos o hábito de falarmos assim. Mas se eu te disser, ainda bem, eu cheguei à casa, essa casa é minha, tá? Mas como nós não temos o hábito, fica esquisito, fica estranho. Mas lembra, nem sempre o esquisito e o estranho é o errado. Se liga nisso. Simbora, material. Os 3 rapazes chegaram à casa completamente exaustos. Ora, se a palavra casa não trouxe determinante, marca aí, não trouxe determinante, é porque esta casa é dos rapazes. Então, se esta casa é dos rapazes, essa casa não traz crase, tá certo? Simbora. Aonde devo me dirigir? Opa, quem se dirige, olha só, o verbo é um verbo pronominal, né? Quem se dirige a. Aonde devo me dirigir? Me dirigir aonde? Não é isso? Aí quem recebe esse azinho aqui? O onde, que é pronome relativo. Perfeito. Então, aqui é adjunto, vamos marcar a casa, adjunto adverbial de lugar. A mesma coisa acontece aqui abaixo. Aonde devo me dirigir? Quem se dirige a, não é? Então, mais uma vez, adjunto adverbial de lugar. E na sequência eu tenho todos devem ir, e a perguntinha clássica, ir aonde? E a resposta clássica também, a festa. Tá aqui. E mais uma vez eu marco como adjunto adverbial. Professora, agora apareceu a crase. Sim, adjunto adverbial. Apareceu a crase por quê? Quem vai, vai a. Festa é palavra feminina que admite o artigo a preposição com o artigo, a crase está perfeita. Continuando, vamos lá. Uma observaçãozinha. Qual é a observação? O que é que ela diz? Na linguagem coloquial, olha aí o que eu acabei de dizer. Os verbos chegar e são usados com a preposição em. Vamos marcar bem grandão para você ver. Na linguagem coloquial. A banca não vai te cobrar a linguagem coloquial, tá certo? Ressalta-se que esta construção, olha aí, bem grandão, não se molda a linguagem padrão, ou seja, a linguagem formal. O que é que isso quer dizer? Vamos marcar também para você não esquecer quando estiver estudando. Não se molda a linguagem da tua banca. Tá certo? Parece que ela foi no banheiro. Vixe, oxente, ó. Parece que ela foi. Olha a pergunta. Onde? Onde? De jeito algum. Se eu faço a pergunta onde, aí sim surge esse em, aqui. Mas na verdade minha pergunta não é onde, a minha pergunta é aonde. Vamos riscar esse em? Vamos colocar aqui, ó. Parece que ela foi e agora ao banheiro. Muito legal. Continuando. Quando chegar em casa, tomarei um banho. Menino, todo mundo fala assim, até eu. Quando chegar em casa, tomarei um banho.
Aí você vai e diz assim, Romero tá morrendo de rir. Ao chegar em casa, de jeito nenhum. Quem chega, chega a. Então, quando chegar a casa, tomarei um banho. Professora, esse A tem crase? Eu pergunto a você, esse A tem crase? De jeito nenhum, porque a casa é de quem? A casa é minha, não é? Se a casa é minha, então não há crase. Continuando. Verbo custar. Menino, vamos marcar esse verbo? Esse verbo é tão delicado. Vamos marcar bem legalzinho, bem bonitinho aí, para a gente saber o que é que acontece com esse verbo. Olha só. Esse verbo é comum cair em prova, tá? Por quê? Mais uma vez eu chamo a sua atenção exatamente, vem para mim um pouquinho, exatamente para a questão da linguagem coloquial, tá certo? Então eu erro, eu peco em algumas situações por causa da minha linguagem coloquial. É o caso do verbo chegar, que acabamos de ver. É o caso do verbo ir, que acabamos de ver. O verbo custar segue o mesmo processo. Se nós não prestarmos atenção, erraremos, porque a linguagem coloquial leva-nos a este erro. Na prática, o que é que acontece? Vamos lá, vamos ver material. O verbo custar, no sentido de trazer como consequência ou acarretar, é um verbo transitivo direto e indireto, tá certo? O verbo como ter preço, valor ou custo, ele é um verbo intransitivo. E no sentido de ser custoso, difícil, o verbo é transitivo direto e indireto. Vamos ver isso na prática? Vamos lá. A casa, vou marcar, custou 20 mil reais. Então, vamos ver. A casa custou, o verbo custar, aqui, tem valor de preço. Não é isso? Então, valor, preço, não dá essa ideia? Sendo assim, esse verbo é um verbo intransitivo e o seu complemento é o nosso adjunto adverbial de valor. Lembra, todas as vezes em que o verbo custar nos der sentido de preço, de valor, ele é intransitivo. Sendo intransitivo, gente, não há outra. Ele tem que trazer uma adjunta adverbial e, nesse caso, a adjunta adverbial é de valor. A imprudência, vamos marcar mais uma vez, custou-lhe lágrimas amargas. Então, vamos lá. Se este verbo custar tem o sentido de trazer como consequência, acarretar, ele é um verbo transitivo direto e indireto. Se é direto e indireto, o que é que ele me pede? Um objeto direto, não é? E um objeto indireto. Ou, que eu troquei aí a ordem, o objeto indireto ou direto, não importa. Então, o que é que vai acontecer? É só perguntar. A imprudência custou, olha a pergunta, o quê? Aí vem a resposta, vamos marcar aqui, lágrimas amargas. Então, eu tenho aqui o nosso objeto direto. Custou lágrimas amargas? Olha, gente, a quem? E minha resposta está aqui, ó. A alguém, não é? A Antônio, a Maria, a José, a alguém. Então, esse lhe é o nosso objeto indireto e o verbo é transitivo direto e indireto. Seguindo o raciocínio. Os antigos custaram a entender que o homem foi à lua. Presta bem atenção agora a este verbo. Presta bem atenção. Muitos alunos custam a entender a regência desse verbo. Mais uma vez, o verbo custar. É comum nós utilizarmos esse tipo de construção, mas ambas estão erradas. Vamos entender bem devagarzinho. Por que isso? Olha só. O verbo custar, quando indicar algo difícil, quando indicar uma dificuldade, presta bem atenção. Este verbo é um verbo transitivo indireto, regido pela preposição a. A dificuldade, presta bem atenção, viu? A dificuldade, então, será o meu sujeito. Ora, se eu digo que os antigos custaram a aceitar que o homem foi à lua,
a construção a aceitar, que é a nossa dificuldade, é o sujeito. Isso quer dizer que não existe sujeito preposicionado. Mas eu preciso utilizar essa preposição. Quem recebe aqui, ó, aos antigos. Como fica a construção em sua ordem direta? Dessa forma, olha só. Aceitar que o homem foi à lua, custou, porque não existe o verbo flexionado, não é? Custou a quem? Agora sim, ó, aos antigos. Agora a nossa construção está correta. Mais uma vez, vamos repetir. Verbo custar, no sentido de indicar dificuldade diante da sua regência, é um verbo transitivo indireto e pede a preposição a. A minha dificuldade exercerá a função de sujeito. Então, quando eu digo muitos alunos custaram a entender a regência desse verbo, esta construção está errada. Por quê? Entender a regência desse verbo é a minha dificuldade, portanto, é o meu sujeito. Então, vamos lá. Entender a regência desse verbo. Olha o verbo na terceira pessoa do singular, viu? Nada de plural. Então, lá vem, ó. Custou a, agora sim, muitos alunos. E o verbo custar traz, então, sua construção como transitivo indireto. A muitos alunos é meu objeto indireto. E entender a regência do verbo é o meu sujeito. Aí veio a pergunta agora. Né? A Sônia se questionou e Sônia disse assim, mas professora, por que? Deixa eu só construir isso aqui, ficou feio. Por que então o meu verbo fica na terceira pessoa do singular? Porque o sujeito, Sônia, é oracional. Olha aí, por causa disso, tá bom? Não esquece, no sentido da dificuldade, de indicar a dificuldade é o teu sujeito. Se não há sujeito preposicionado, então, cuidado para não aplicar essa preposição no lugar errado, tá bom? Beijinho no coração, até a próxima aula. Até mais.